Tem uma frase de uma autora americana que eu gosto muito, que em tradução livre fala mais ou menos assim, que a gente precisa se lembrar que a gente está construindo seres humanos, que a gente está criando crianças e não resolvendo problemas. E essa frase ela toca muito em mim por causa do seguinte: durante todos esses anos de infância que passam muito rápido, mas que são muito intensos, a gente acaba tendo um foco, né? A gente acaba olhando muito mais para tudo aquilo que os nossos filhos estão fazendo de problemático, para tudo aquilo que é difícil pra gente, para tudo aquilo que é um problema. A gente olha para o mau comportamento, a gente olha para birra, a gente olha para falta de foco na lição de casa, a gente olha para tudo aquilo que está sendo um problema. E criar os nossos filhos não é sobre resolver os problemas, é sobre tirar deles, né, conduzi-los para o melhor que eles podem ser. E é por isso que essa frase eu acho ela tão importante. Eu queria te trazer essa reflexão. Você tá olhando só para os problemas, olhando só para o que precisa ser consertado, mudado, ou você também consegue ver os pontos positivos da sua criança? Como que tá no dia a dia? Obviamente que se a gente para refletir, a gente vai conseguir listar e falar de um monte de coisa boa, de quanto nossos filhos são maravilhosos, mas e no dia a dia? Na hora que o bicho pega, na hora do piloto automático, naquela hora da rotina atribulada, o que que você olha? Para o que você está conseguindo focar o seu olhar? Porque essa nossa mania, esse nosso hábito de olhar só para o negativo, tem uma explicação que vem lá da nossa ancestralidade, quando a gente era homem da caverna, a gente precisava realmente focar no perigo, focar no negativo por questão de sobrevivência. A gente precisava estar atento com o predador, a gente precisava estar atento com tudo o que acontecia. O nosso cérebro precisava desse modo, entrar nesse modo, né, de luta e fuga, para que a gente garantisse a nossa sobrevivência. Só que hoje em dia a gente não precisa mais agir sempre nesse modo de luta e fuga. O nosso cérebro é totalmente programável. A gente pode ensinar para o nosso olho da mente, né, para o nosso cérebro, o que a gente quer que ele olhe, aonde a gente quer que ele foque. Isso é o que a gente fala de ativação reticular. Ativação reticular é a gente ensinar, né, a gente ativar no nosso cérebro o que a gente quer que ele enxergue. Então, quanto mais a gente se esforçar para olhar os pontos positivos, quanto mais encorajamento no ponto positivo, nas coisas positivas que as crianças estão fazendo a gente colocar, mais essa situação vai se repetir, mais a gente vai treinar o nosso olho da mente, né? Mais a gente vai ativar a nossa mente para enxergar esses momentos positivos, porque enquanto a gente está focando só no negativo, querendo mudar e querendo transformar e querendo que tudo isso pare, eu quero parar o mau comportamento, eu quero parar a birra, eu quero que o choro pare de acontecer, eu quero que meu filho faça isso, faça aquilo, a gente só fica olhando para o que precisa ser feito e não para o que já está sendo feito, né? Tem um estudo que revelou isso e eu li ele, até já trouxe ele para vocês aqui, que 95% do bom comportamento é totalmente ignorado. E o que será que acontece quando a gente passa a incentivar, né, a olhar para esses pontos fortes, para esse bom comportamento, para as vezes que a criança foi gentil, para as vezes que a criança entendeu um não sem fazer birra? O que acontece se a gente passar a incentivar e a focar mais nesses momentos positivos, a ser realmente incentivador das nossas crianças, ao invés de ser o arquivo vivo de erro, né? Aquela que fica só olhando e apontando o dedo. Já pensou nisso? Não tem como a gente viver só querendo resolver os problemas. É hora da gente começar a olhar também para o que é bom. É hora da gente começar a incentivar e encorajar o que os nossos filhos fazem de certo. Então dá uma olhada na sua rotina, começa a pensar nisso. Eu tô olhando só para a hora que tá tudo ruim, só para a hora que tá caótico, mas quais são os bons momentos, né? O que eu posso olhar, o que eu posso tirar desse dia aqui como positivo? Começa a exercitar isso e convida a criança para fazer isso com você. Ainda que vocês tenham passado o dia inteiro juntos, provavelmente o que você viu de mais positivo no dia seja diferente do que o que o seu filho viu. Então, antes de dormir, chama a criança para fazer essa reflexão, fala: qual foi a sua parte preferida do dia? O que a gente fez junto que foi mais legal para você? Porque às vezes a gente tem dias, né, que a gente acha que foi tudo um caos, que foi um dia péssimo, e a gente senta para conversar com a criança, ela valorizou cada coisinha pequena que a gente nem percebeu que fez durante o dia. E tudo isso vai mudando o nosso sistema de ativação reticular. A gente vai ficando cada vez mais disponível para olhar e focar no que é bom, ao invés de focar só em solucionar problemas. Se você acha que tem uma amiga que precisa desse vídeo, manda esse vídeo para ela, marca ela aqui nos comentários para que ela também possa fazer essa reflexão e começar a mudar um pouquinho a maneira de enxergar a situação que a gente se posiciona, né, diante dos conflitos com as nossas crianças. Um beijo, a gente se vê na próxima.